Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Holycast, né? Estúdios da Geração Holy. Hoje nós vamos começar um episódio do Holycast mesmo, ok? Para você que não sabe, aqui no Holycast nós temos vários programas, tá bom? Nós estamos montando uma grade de programa. Futuramente você terá conteúdo quase infinito para estar acompanhando aqui a gente, para estar aprendendo e assistindo com a gente, participando. E o principal quadro que nós temos aqui no Holycast é o Holycast, ok? E hoje nós vamos continuar um assunto que foi iniciado na última geração Holy, passou pelo Vans e nós vamos continuar agora aqui no Holycast, tudo bem? Nós vamos falar sobre discipulado. Discipulado que foi tema da geração Holy passada, foi tema do Holy Vans agora no sábado e vai ser agora o tema do Holycast aqui, para nos firmar um pouco mais naquilo que Deus está dizendo para nós aqui na Santa Geração e o que Deus tem dito sobre isso na sua palavra, tudo bem? Já eu quero adiantar para você procurar aí comigo rapidamente Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque nós vamos trabalhar em cima desse versículo, tá? Antes de eu começar a ir para o versículo, eu queria te explicar um pouco. Talvez você está chegando agora no canal. Se chegou agora, já se inscreve para não perder os nossos próximos conteúdos. E você nunca ouviu falar sobre discipulado, ou você já ouviu falar e tem mais ou menos uma ideia do que seja isso, tá bom? Discipulado, ele é um estilo de vida de você caminhar lado a lado com um cristão mais maduro que você, tá bom? Ele é uma prática, digamos assim, é a prática mais antiga praticamente da igreja, porque desde quando Jesus estabeleceu os seus 12, ele estabeleceu os seus discípulos, ele estabeleceu uma vida de discipulado com eles. Com isso, nós já queremos aqui estabelecer a premissa desse Holycast de hoje, que é: discipulado é uma vida diária. Discipulado é um estilo de vida. Discipulado não é um evento, não é um momento que você faz uma reunião esporádica para tratar de assuntos na sua vida no atacado assim e pronto. Depois você nunca mais precisa comparecer lá naquela reunião, ou você nunca mais precisa comparecer diante do seu líder, do seu pastor e afim. Abre aí comigo Gálatas 2:20 e nós vamos começar a partir dessa leitura, porque eu quero usar aqui o espaço do Holycast para trazer para você mais profundidade desses assuntos que nós já estamos trabalhando na geração Holy. E vai ser assim, tá? Os próximos meses nós vamos trazer um assunto na sexta, que vai ser trabalhado também no Vans no sábado, que vai ser trabalhado também na EBD dos jovens no domingo, e agora durante a semana, quando o nosso episódio está indo ao ar, um apanhado geral do mesmo assunto. Por quê? Porque o objetivo é fazer você amadurecer nesse assunto, para você não ficar vivendo de conhecimentos rasos, tá bom? Gálatas 2:20 vai dizer o seguinte, vem comigo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas em Cristo quem vive em mim. E se esse viver que agora eu tenho no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Com isso, o que Paulo está querendo dizer é que a vida que agora eu e você vivemos não é mais uma vida baseada na nossa... eu não gostaria de usar na nossa carne, porque pode parecer um jargão meio crentez para você e você não tem nem noção do que significa. Mas digamos que é dos nossos instintos. Você não vive mais uma vida baseada em instintos, beleza? Você agora vive a vida do Filho de Deus, tá? Então é como se fosse uma questão de substituição. Você tinha uma dívida com Deus, tá bom? Na sua vida de pecado, não só dos pecados que você praticou, mas da condenação na qual você já nasceu. E agora você tem que pagar essa dívida com Deus. Só que você é incapaz de pagar a dívida. A sua vida não é válida para pagar a dívida que você tem. Qual é a solução de Jesus? Jesus vai morrer na cruz no seu lugar e você vai viver a vida de Jesus agora.
Beleza? De maneira que Jesus morre a sua morte e você vive a vida de Deus. Você vive a vida do Filho de Deus, você vive a vida de Jesus. É isso que o texto está querendo dizer. Que nós não vivemos mais uma vida agora por instinto. Nós não vivemos mais uma vida agora de maneira natural. Nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus. Beleza? Com isso, eu quero dizer que essa vida não é possível ser vivida se não for através do discipulado. Por quê? Porque Deus não te chamou para viver isolado. Deus não te chamou para viver sozinho. Foi por isso que Deus criou a igreja. Deus é poderoso o suficiente para, no dia da sua salvação, operar um milagre sobrenatural, de maneira que você já fosse perfeito e você não precisasse de mais nenhum tipo de tratamento de caráter, de personalidade, de temperamento ou de qualquer coisa do tipo, que você não precisasse amadurecer mais em nada. Você fosse simplesmente perfeito e já pode subir para o céu. Entendeu? Mas Deus escolheu criar a igreja. E a igreja é esse lugar onde um monte de pessoa com um monte de defeito convive, ok? Por quê? Porque são essas pessoas com defeitos que vão trabalhando uma a outra e elas vão se melhorando, exatamente porque elas têm defeitos que incomodam umas às outras. Porque essas mesmas pessoas também têm dons, têm poder, têm presente dado por Deus, de maneira que isso você aprende no Vans, tá? Todo sábado, 2 horas da tarde aqui na igreja. Se você não tá vindo, você tá perdendo. De maneira que a minha vida tem dons que resolvem os teus problemas. E a sua vida tem dons que resolvem os meus problemas. E eu não posso resolver os meus problemas, você não pode resolver os seus. Você precisa de mim, eu preciso de você. Só poderemos crescer, se desenvolver na caminhada do discipulado, na caminhada diária com Jesus, através do discipulado, entendeu? Através da igreja. Então, com isso eu quero estabelecer aqui um ensinamento de que a vida de discipulado, ela é uma vida de cruz, entendeu? Lembra do sinal da cruz. A vida do discipulado, ela é uma vida de cruz. Ela é uma vida diária, porque Jesus ele faz uma chamada que é: segue, negue-se a si mesmo, toma a cruz diariamente e depois segue. Entendeu? Eu inverti aí no começo, tá? Então, o que Jesus vai dizer é que não tem como você ser discípulo de Jesus se você se fugir, se omitir do discipulado diário. Se você tentar fugir dessa convivência em igreja. Tá bom? Porque não dá para você viver para Deus se não for através do discipulado. Através de congregar em uma igreja, em entregar a sua vida ao serviço da obra de Deus, em levar as suas fraquezas para um irmão de confiança, uma irmã de confiança, e também receber as fraquezas do seu irmão que tem uma fraqueza em uma certa área, e você ter misericórdia daquela pessoa e poder aconselhá-la, ajudá-la, orar com ela e etc. Entende a diferença? Sem essa vida de cruz, você não se desenvolverá. Por isso que a vida do discipulado ela é uma vida vertical. Entendeu? Jesus, ele deixou muito claro que ele espera de nós frutos. Entendeu? Deixa eu pegar aqui rapidão para você ter uma noção. Então Jesus vai dizer lá em João 15, quando ele está usando a figura de uma planta, né, que Jesus ele é essa planta principal e nós somos galhos nessa planta, ele vai dizer nos versículos 7 e 8 a seguinte palavra. Presta atenção. Se vocês permanecerem em mim, ele está falando no sentido de que se você continuar sendo um galho nessa planta principal, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Nisto o quê? É glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então Jesus está dizendo que
Quando você dá frutos, você mostra, você evidencia para o mundo externo que você é discípulo de Jesus. E como você faz isso? Permanecendo em Jesus, permanecendo com a palavra de Jesus no seu coração. E não é permanecendo com o conhecimento da letra na cabeça, é permanecendo com a palavra no coração. Qual é a diferença, Bruce? Qualquer pessoa pode manter o conhecimento da letra na cabeça, mas só alguém que tem o trabalho do Espírito Santo dentro dele, através de uma vida de discipulado, consegue fazer esses 15 centímetros de conversão. Consegue trazer a letra da cabeça para o coração. E aí que começa a mudança de vida. Ok? Por quê? Porque o Evangelho não é um sistema teórico do qual você aprende todos os pontos dele e tá ok. O Evangelho, ele é uma proposta de vida. Você vive aquilo que sabe. Não há só conhecimento no Evangelho, há prática. E é isso que nós temos buscado aqui na Santa Geração. Não só aprender sobre a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. Ok? Então, na vida de cruz, você precisa dar frutos. E esses frutos é a vida da conexão vertical. Entendeu? É quando você devolve para Deus aquilo que Deus plantou em você. É quando você manifesta para Deus aquilo que Deus já colocou dentro de você. Presta atenção. Você não dá fruto para se tornar algo. Você dá fruto porque é algo. Tudo bem? Você não está fazendo para ser. Você está fazendo só porque é. É manifestação natural. Tá? Quando você olha um pé de fruta, imagina um pé de fruta que você gosta. Quando você olha aquele pé de fruta dando os frutos que você gosta, ele não se torna um pé daquela fruta no momento em que a fruta nasceu. Ele já era, tá? Ainda que só tinha folhas ali, mas ele já era aquele pé de fruta. A partir do momento em que você vê o fruto nascendo, você só viu uma manifestação natural daquele pé que já era daquela espécie. Entendeu? Você nunca vai conseguir achar, por exemplo, uma melancia num pé de, sei lá, de manga. Ok? Por quê? Porque a manga não produzirá nada além de manga. É natural que ela produza aquele fruto. Então, é importante que você entenda que tudo que você produzir para Deus, Deus já plantou dentro de você. Você não vai se tornar filho de Deus porque você participa de um discipulado, porque você ora, porque você lê, porque você jejua, porque você se consagra, porque você evangeliza. Você não vai se tornar filho de Deus porque faz algo. Você vai fazer todas estas coisas porque já é um filho de Deus. E naturalmente, isso é o que os filhos de Deus fazem. Concluído até aqui? Então vamos lá. A vida vertical da cruz é essa vida em que você dá algo para Deus, tá bom? Você dá para Deus aquilo que Deus já plantou em você. Então você tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de jejum, tem uma vida de evangelismo, tem uma vida de discipulado, de conviver com uma liderança, com a pessoa que te influencia, com a pessoa que te leva para o próximo nível, para uma pessoa que sempre te convida para crescer, tá bom? Porque apesar de não ser o principal objetivo, é impossível que o discipulado não te faça crescer. Você nunca será a mesma pessoa estando submetido a um discipulado. Porque o discipulador sempre será a pessoa que causará desconforto em você. Ele sempre pegará no seu pé. Ele sempre vai ser aquela pessoa que você tirou nota 9 e ele fala, parabéns, mas eu acredito que você poderia ter tirado 10. Tá me entendendo? Porque o discipulado é um terreno de maturidade, não é lugar para ficar lambendo ferida, para ficar puxando o saco um do outro. Compreende?
Então, o seu discipulador, a sua discipuladora não é a pessoa que vai ficar passando a mão na sua cabeça. Ele é sim a pessoa que vai exigir mais de você. Agradeça a Deus por isso, ok? Então, na vida vertical, você dá para Deus aquilo que Deus já plantou dentro de você. Só que você nunca vai viver uma vida de cruz completa se você só ficar vivendo num relacionamento com Deus. Tá bom? A sua vida com Deus ela vai se tornar infrutífera se você não começar a viver uma vida de discipulado no horizontal. Uma vida de cruz no horizontal. E aí assim, se no vertical é uma vida entre você e Deus, no horizontal é uma vida entre você e os seus irmãos. É uma vida entre você e o próximo. Está me entendendo? Por quê? Porque se você acredita que Deus é amor, como vai estar lá, por exemplo, 1 João 4,8, vai estar dizendo que Deus é amor. Você acredita que Deus é amor. Você também acredita que o Espírito Santo de Deus é Deus. Então o Espírito Santo de Deus é amor. E você também acredita que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Então o próprio amor está morando dentro de você. Ok? E quando você se relaciona com o próximo, com o seu irmão em Cristo, o que está saindo de você não é amor? Qual é o erro nessa conta? Porque se o amor está morando dentro de você, quando você esbarrar com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo, não importa quanto chata essa pessoa seja, quão insuportável essa pessoa seja, não é sobre a pessoa, é sobre você. O que tem que cair de dentro de você é amor. Se eu esbarrar nessa xícara sem querer aqui agora, eu vou lavar essa mesa de água, porque o que tem na xícara é água. Não vai cair outra coisa da xícara, só água. Se o seu irmão esbarra em você, se o seu discipulador pisa no seu calo, ele exige de você, o que sai de você é o quê? Deveria ser amor. Me entende? Esse amor ao próximo se manifesta nos dons que você carrega e que Deus também plantou em você antes de você nascer. E é importantíssimo que você entenda esses dons para que você saiba operá-los. Porque não adianta você ter uma caixa de ferramenta e não saber o que fazer com as ferramentas que estão lá dentro. Ok? Para isso, eu quero abrir um parênteses, venha para o Holy Vans todo sábado, 14h. Nós estamos falando sobre dons aqui. Ok? Se você tem mais de 18 anos, venha no domingo, 8h30 para a escola bíblica. Estamos falando sobre dons na escola bíblica. Fazendo teste, te ajudando a identificar qual é o seu dom, te ajudando, te dando palavra de direcionamento sobre o que você deve fazer, em quais situações esse seu dom se encaixa melhor. Fecha parênteses. Você ama o próximo, abençoando a vida dele, para que ele se torne mais parecido com Jesus. E às vezes você faz isso chamando a atenção dele. E às vezes você faz isso só chorando com ele. Às vezes você faz isso com um conselho. Às vezes você faz isso com uma repreensão. Às vezes você faz isso pegando na mão e ajudando mesmo. Entendeu? Se a pessoa tem uma dificuldade, uma carência, você vai lá e resolve aquele problema, porque nesse momento ela não consegue. E às vezes você ajuda essa pessoa em amor, não resolvendo mais o problema dela, porque ela não está mais no início da caminhada. Ela já deveria ter parado de depender de você. Compreendeu? Então a vida do discipulado é uma vida de cruz, porque você se conecta com Deus e com o próximo. E isso é importantíssimo na vida de igreja, porque sem isso você não conseguirá viver a vida com Deus, a vida cristã durante muitos anos. Porque se você ficar numa neura só de se relacionar com Deus, você terá uma espiritualidade neurótica. Você vai começar a ser enganado por espíritos de engano. Você vai começar a ver, ouvir e sentir coisas que não estão baseadas na palavra, porque você não está
praticando o que Deus está te dando. Você não está levando para o próximo o amor que está retido dentro de você. Ok? E se você também ficar só na vida horizontal, só vivendo de comunhão, vivendo de oração em grupo, só vivendo de culto, só vivendo de célula, só vivendo de discipulado pessoal, só vivendo de galera, só vivendo de teres e não criar uma vida com Deus, você também não conseguirá viver durante muito tempo uma vida cristã. Tá bom? Por quê? Porque sua vida espiritual não vai ter lastro no secreto, não tem segurança na vida secreta com Deus. Ou seja, durante a semana o diabo sempre te derrubará e no final de semana, nos cultos, você sempre vai estar lá, glória a Deus, aleluia, com a galera. Entendeu? Vai faltar uma das duas coisas para você. Por isso que a vida, do estilo de vida de Deus para você é a vida de cruz. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Com Deus, fruto do Espírito, você devolve para Deus o que Deus já plantou em você. Com o próximo, você devolve para o próximo aquilo que Deus também plantou em você, que são os dons que tem aí dentro de você. Beleza? Então, dito isso, eu quero que você grave isso. Na vida de cruz e na vida de discipulado, nós devolvemos ao mundo, a Deus, aquilo que Deus já plantou em nós. Não é sobre você. É sobre o outro, é sobre o próximo, é sobre Deus. Isso é a prática dos mandamentos. Quando Jesus disse, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, amar ao próximo, como a você mesmo. Ok? Então eu te convido para uma vida de cruz, uma vida de discipulado. Se conecte conosco. Se você chegou até aqui, deixe uma hashtag nos comentários escrito discipulado. Eu vou saber que você viu o vídeo todo. Deixe os nossos 3 Cs. Curta, comenta, compartilha. E você vai ajudar essa palavra a chegar a muito mais pessoas para o louvor da glória de Deus. E eu te vejo aqui no próximo Holycast. Desde já, muito obrigado.